Bom, vamos então para o sistema consensual. Num sistema consensual, você tem que ter uma coalizão ampla que representa os mais diferentes segmentos da sociedade. Então, o governo, no sistema consensual, é um governo mais representativo. E aqui vocês já perceberam que eu estou colocando em campos opostos representatividade e eficácia governamental. Então, um sistema mais representativo, preço da representatividade vai ser um governo menos eficaz, menos eficiente. Mas o sistema consensual prefere errar pela representatividade. As minorias têm poder e por isso podem vetar medidas discriminatórias da maioria. Então, aquele problema que eu falei que pode acontecer no sistema majoritário, você tem uma minoria que consegue uma maioria ali num determinado momento conseguir oprimir as minorias, que podem ser minorias étnicas, minorias linguísticas, minorias de pensamento, minorias sociais, qualquer minoria, já não pode acontecer no sistema consensual, porque você exige uma super maioria para ter governo. Se você não tem essa super maioria, não tem governo. E a grande vantagem, né, do sistema consensual é que é um sistema mais democrático, onde todos precisam ser convencidos para haver mudança. Ou seja, é um sistema onde o governo precisa trabalhar. Ele precisa trabalhar muito, ele precisa, no sentido de convencer a população de que o que ele está propondo é bom. E por fim, uma coisa que não é tão evidente, e é uma das belezas assim, dos sistemas democráticos, é que as decisões costumam ser mais inteligentes, pois é necessário ter um debate amplo. Então, o modelo consensual, você tem um governo que funciona menos, que toma menos medidas. Mas quando ele toma uma medida, é uma medida em geral muito boa. Por quê? Porque ela teve que passar por um longo processo de discussão antes de ser implementado. E isso faz com que as decisões sejam decisões inteligentes. Aquela história, quanto mais cabeças pensando, melhor é o resultado. Embora eu vou falar, é muito... Bom, acho que eu vou falar sobre isso daí aqui nos problemas do sistema consensual. Bem, qual que é o custo do sistema consensual? No sistema consensual, existe o problema da paralisia decisória, que é muito comum, onde muitas vezes você tem um problema e o problema não é solucionado, porque não há um consenso para fazer isso daí. Como o governo só consegue agir por consenso, quando há um amplo consenso, às vezes ele fica paralisado. Segundo, quando você precisa fazer reformas, vamos supor que o seu país está com uma crise séria, ele está com instituições muito erradas, etc. Que, aliás, já vou adiantar a minha opinião, eu acho que é a questão do Brasil. O Brasil tem uma urgência grande de reformas, reforma tributária, reforma do setor público, reforma do judiciário, várias reformas. Você não consegue fazer reforma. Por quê? Para fazer uma reforma você precisa ter um consenso amplo. Só que você não consegue ter esse consenso o tempo todo. Então, indo que como o sistema consensual ele prefere errar pela paralisia, ele prefere errar não agindo, o sistema majoritário ele prefere errar adotando uma posição minoritária. Agora, no sistema consensual ele prefere errar por não fazer nada. E se você precisa realmente fazer alguma reforma, pode ser muito ruim. Um ponto que eu vou falar já no próximo vídeo é que o sistema consensual ele tem dificuldade em promover benefícios sociais. Na verdade, falando talvez mais apropriadamente, ele tem dificuldade em sustentar um Estado ativista, um Estado que intervém na sociedade, que intervém na economia. Os Estados nos modelos consensuais tendem a ser Estados mínimos, Estados liberais. Embora mais para frente eu vou falar que mesmo um liberal no Brasil, por causa da necessidade de reformas, pode ser a favor de um sistema majoritário. Mas, se o seu país não tem uma necessidade urgente de reformas e você é uma pessoa de viés liberal, que acha que o Estado tem que ser um Estado mínimo, tem que ser um Estado que intervém o mínimo possível, provavelmente você vai querer ser um modelo consensual, porque num modelo consensual o Estado não consegue intervir, seja para ser benefícios sociais, seja para intervir na economia, para ser um Estado desenvolvimentista e tal. Não. O Estado consensual é um Estado liberal.